Bom dia, na paz do Senhor Jesus, o Shalom Adonai. O Senhor me colocou uma palavra nesse exato momento, nesse início de manhã, exatamente 00:20, para mim estar compartilhando com vocês. Uma palavra bastante conhecida, a qual uma oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás e chegou até nós. Mas o Senhor quer que nós ficamos atentos a esta ministração, porque Ele quer falar comigo e com você. Que além de nós ouvir esta mensagem, nós temos que tentar praticar ela. A palavra que Deus me conduziu se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 11, no versículo de número 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A oração do Pai Nosso. Diz assim, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Você conhece esta oração. Foi Jesus Cristo que ensinou naquele momento e naquela hora para um discípulo que pediu para ele. Você conhece a oração do Pai Nosso. E se você começar a ler com detalhes esse texto, você vai ver que Jesus ele diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás aonde? No céu. Quando nós entrarmos numa oração, nós temos que ter a convicção e a certeza que nós estamos aqui e Ele está sobre tudo e sobre todos. Poderoso Deus, o nosso Pai Celestial. Jesus ele continua dizendo assim: seja santificado seja o teu nome. Em outras palavras, Jesus está falando assim, que tudo que eu e você estamos fazendo ou vamos fazer, temos que honrar, glorificar o nome de Deus, através dos nossos atos, gestos. Venha o teu reino. E o reino do Senhor somente vai vir, e a vontade de Deus somente vai ser concluída em nós quando nós praticar o que está no versículo 4, que diz, na parte B: também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Ele já nos perdoou. Ele nos perdoa todo dia, mas aí chega a parte mais difícil para o ser humano e infelizmente, eu digo infelizmente, para muitos cristãos, que não sabe perdoar. Não tem como eu manifestar o reino dos céus, não tem como dizer que a vontade de Deus está sobre mim, se eu, sendo um discípulo, um cristão, não liberar perdão. Não tem como, não existe. Se você dizer que você consegue amar ao Senhor e não perdoar o seu próximo, infelizmente, você está vivendo numa religiosidade. E é por isso que o Senhor pede nesse exato momento, nesse início de manhã, para eu e você examinar as Escrituras
esse Pai Nosso que o Senhor nos ensina, Jesus nos ensina, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina uma oração que eu e você temos que abrir a boca e falar com o coração quebrantado, com humildade e simplicidade. Mas, pastor, por que é necessário eu perdoar as pessoas que me ofendem? Porque a palavra perdão significa um processo de purificação espiritual que elimina muitas coisas nocíveis que estão dentro de nós, como raiva, mágoas, traumas. Quando você libera o perdão para a pessoa que te machucou, tenha toda a certeza, há uma manifestação do reino dos céus dentro da sua vida e as pessoas verão a diferença da pessoa que realmente ama Jesus. É por isso que esse discípulo queria aprender a orar, porque talvez ele fazia orações repetidas, talvez ele aprendeu ou escutou a orar, como muitos fazem, na sua oração entra não reconhecendo o senhorio de Deus, faz uma oração como o fariseu, não se humilhando na presença de Deus e a grande maioria só pedindo: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso. E se esquecendo que Jesus nos ensina que nós estamos pedindo para o nosso Pai. Sabe, a oração sincera é aquela que vem do coração dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, mas Tu podes, Tu consegue, Tu sabe todas as coisas. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito que há em nós é Ele que vai nos ensinar. A nossa oração muitas das vezes tem que ser uma oração contrária a qual que muitos estão fazendo. Eu outrora fazia muitas dessas orações, chegava na presença do Senhor, falava e não deixava o Senhor falar comigo. É por isso que Jesus Cristo ensina essa oração do Pai Nosso. Que antes de eu e você querer conversar com o Pai, nós já temos que estar com o coração aberto, dizer: Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu errei hoje, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu não consigo esconder nada do Senhor. O Senhor vai me perdoar e vai te perdoar, mas a grande questão é, quando as pessoas te magoam e você tem a oportunidade de liberar perdão para esta pessoa, você faz? Pastor, mas eu não consigo liberar perdão para esta pessoa. Eu quero dizer para você, se você não consegue liberar perdão para uma pessoa que te magoou, talvez traumas de infância, na sua adolescência ou talvez no dia de hoje, eu quero dizer para você, você não está conseguindo manifestar a presença de Deus nos lugares que você vai. Porque Deus te perdoou, da mesma forma que Deus te perdoou, Ele quer que você, com essa essência de amor que Deus deu para você, perdoe aquele que te ofendeu. É difícil? É difícil. Mas você fica imaginando o meigo nazareno dependurado na cruz dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se o Senhor conseguiu perdoar o nosso Senhor Jesus, e Ele nos dá ensinamento, e um dos ensinamentos é a oração do Pai Nosso, dizendo que somente haverá uma manifestação do reino dos céus em nossa vida quando nós liberarmos perdão. Isto é Bíblia. Você conhece a história de Ana, a mãe de Samuel? Uma mulher que com seu esposo Eucana e a sua rival Penina iam anualmente
adorar a Deus. E cada vez que Ana ia com decepção, ia com tristeza no coração, com amargura. Mas porém um ano ela foi com uma oração diferenciada. Ela entendeu que a oração dela não estava sendo aceita porque ela não estava perdoando as pessoas que estavam ofendendo ela. Ou Penina, que estava ofendendo ela. A tal ponto que ela chega e começa sem abrir a boca, mas com os lábios mexendo. A tal ponto que o sacerdote ele diz assim: tu andas embriagada, mulher. E ela disse: não, Senhor, eu tenho amargura de coração. Ela usa uma sinceridade, uma humildade para com o Senhor. E o Senhor, no outro ano, concebeu um filho para Ana, porque ela liberou um perdão, ela tirou aquela amargura no coração. Da mesma forma, 2 Reis, capítulo de número 5, uma história que todo mundo conhece e gosta de pregar. A história da lepra de Naamã. Mas uma personagem desconhecida, sem nome, mas disse que era uma menina. E essa menina ela foi levada a cativo para trabalhar dentro da casa da senhora de Naamã. Essa menina viu Naamã, um homem valoroso, um general de guerra, destruir a sua família, destruir Israel, destruir os seus amigos. E mesmo assim, esta menina olha na intimidade de Naamã dentro da sua casa que esse homem valoroso era leproso. Essa menina tinha tudo para dizer assim: este homem não presta, eu vou amaldiçoar, tomara que morra. Mas ela tinha princípios, e um dos princípios era o amor de Deus, a qual os seus pais ensinaram para ela. E ela olha para o sofrimento do seu senhor Naamã e diz para a sua senhora, diz: ah, quem dera que o meu senhor Naamã fosse a Samaria. Ela não deixa a tristeza, a angústia, o trauma. Quando ela fala isso, ela está dizendo: eu perdoo o meu inimigo, o meu adversário. Eu perdoo aquele que arrancou os meus sonhos. Ela libera um perdão e com essa liberação de perdão ela ensina para Naamã que o amor dela, que estava em Deus, curou Naamã. É por isso que é essencial eu e você perdoar. Porque do que vale nós estarmos cultuando a Deus, do que vale nós estarmos pregoando a palavra, do que vale nós estar louvando ao Senhor, do que vale eu dizer eu te amo, Senhor, se eu não suporto e não gosto do meu irmão, do meu próximo. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. Isso não é o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensinou na cruz. Ele poderia virar as costas para cada uma das pessoas. Mas ele preferiu morrer de braços abertos, perdoando a humanidade. Para dizer: Pai, está feito, está consumado. E você, como você está agindo nos momentos que as pessoas te ofendem, que as pessoas te entristecem, que as pessoas te aborrecem, que as pessoas te afrontam, que as pessoas mentem sobre você? O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e uma das marcas de ser discípulo de Jesus,
é praticar o perdão. Quem ama, perdoa. Jesus, ele te ama muito. Jesus me ama muito. Mas esse amor que Jesus coloca em mim e coloca em ti, não pode ser um amor egoísta, dizendo que é só para mim. Este amor, ele tem que florescer para fora. Ele tem que alcançar pessoas que nos ofenderam. Jesus nos ensina que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Orar pelas pessoas que nos perseguem. Talvez você fique se perguntando, mas pastor, por que eu passo isso? Por que as pessoas me perseguem, falam mal de mim? É porque você está com Ele, com Jesus. A manifestação do Espírito Santo está em você, é por isso que as pessoas ficam inquietas. É por isso que as pessoas não ficam, talvez, muitas vezes em paz quando você está no ambiente, porque a presença de Deus faz isso. Mas mesmo assim, Jesus não quer que você use as mesmas armas que as pessoas estão usando contra você. Jesus quer que você use amor, use perdão, use paz. Ferramentas que Deus nos dá para mostrar que nós somos verdadeiros cristãos e discípulos daqueles que nos chamou. E no versículo 4, e perdoa os nossos pecados, isso Ele fez na cruz do Calvário. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Isso você e eu temos que fazer. Que Deus abençoe esse seu sábado maravilhoso, a qual Deus deu para você e para a sua família. Eu tenho certeza, tem pessoas que te magoou, te entristeceu, talvez nessa semana, ou durante a sua caminhada, dentro da igreja, fora da igreja, no meio da sua parentela, tem pessoas talvez que te entristeceu. E quando chega essas festas anuais, festas de final de ano, infelizmente muitas pessoas usam de hipocrisia para abraçar, para dizer Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Que eu e você não sejamos essas pessoas, que nós possamos abraçar e dizer eu te amo, eu te perdoo, me perdoa. Porque de nós tem que sair virtude, tem que sair o amor de Cristo, tem que sair o perdão que sara, que cura, que restaura. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele recebeu o perdão de Jesus. Ele se arrependeu e foi transformado. Jesus te ama. E nós também te amamos, eu e minha família. Que Deus abençoe grandemente esse dia. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Amém?